Evangelho de Lucas. Texto e comentário. Leitura facilitada. Por Mauro Odorício. Editora Ave Maria. Canal Lê Conde. Capítulo 12. Instruções aos discípulos. A resistência à mensagem do Senhor cada vez recrudesce mais. Sua palavra não é bem acolhida. Passe então a dedicar boa parte de seu tempo aos que o seguem e o seguirão. Recomenda-lhes a vigilância, a firmeza diante da perseguição, a confiança no Pai, a fidelidade. Enquanto isso, os homens se tinham reunido aos milhares em torno de Jesus, de modo que se atropelavam uns aos outros. Dificilmente o mestre podia ficar a sós com seus discípulos. As pessoas se sucediam, vindas de todos os lados. Jesus começou a dizer a seus discípulos, mesmo os futuros, simbolizados na multidão que sempre o procurava: guardai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Ele, isto é, suas doutrinas hipócritas, corrói por dentro, sendo portador de força destruidora, porque não há nada oculto que não venha a descobrir-se, e nada escondido que não venha a ser conhecido. Minha mensagem deve ser anunciada transparentemente. Não compensa a hipocrisia, pois tudo, mais cedo ou mais tarde, será manifesto. Cairá no domínio público. Pois o que dissestes às escuras será dito à luz, e o que falastes ao ouvido, nos quartos, será publicado de cima dos telhados. Digo-vos a vós, meus amigos, sejam fortes, corajosos e constantes, principalmente no tempo das perseguições. O mundo vos odiará, como odiou a mim primeiro. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo e, depois disso, nada mais podem fazer. Mostrar-vos-ei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem o poder de lançar no inferno. Temei somente a Deus, o único que pode condenar. Sim, eu vou-lo digo, temei a este. Não se vendem 5 pardais por 2 asses? Por 2 pequeninas moedas romanas, 16ª parte de um denário, diária de um trabalhador? E, entretanto, nem um só desses pequeninos pássaros, passa despercebido diante de Deus. Até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Nada é descuidado pelo Pai Celeste, que tudo providencia. Não temais, pois.
mais valor tem de vós do que numerosos pardais. Digo-vos, todo o que me reconhecer diante dos homens, principalmente perante os tribunais humanos a mim hostis, também o Filho do Homem o reconhecerá diante dos anjos de Deus, quando estiver na glória, pois sua missão é salvadora. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus, diante do tribunal divino, que sela verdadeiramente a sorte da humanidade. Todo aquele que tiver falado contra o Filho do Homem, que se revela no abatimento e na humildade, obterá perdão. Mas aquele que tiver blasfemado contra o Espírito Santo, não alcançará perdão. Com a manifestação pascal, o Filho do Homem deverá ser reconhecido como alguém que não é apenas um simples mortal. Negá-lo, assim como sua mensagem, é negar o divino Paráclito, que o testemunha. É negar a verdade como tal. É obstinação ao apelo celestial de conversão. Quando, porém, vos levarem às sinagogas, aos dirigentes do povo judeu, quando vos levarem perante os magistrados e as autoridades romanas para vos julgarem e condenarem, não vos preocupeis com o que haveis de falar em vossa defesa, porque o Espírito Santo, que vos mandarei depois de minha glorificação, vos inspirará naquela hora o que deveis dizer. Ele será enviado para orientar vossas vidas e vossas palavras. Parábola do homem rico. Alguém do meio do povo, provavelmente um filho mais jovem que se sentia lesado pelo irmão mais velho em questões de herança, pede a mediação de Jesus, dado seu inegável prestígio social. O mestre recusa-se a atender, pois não é específico de sua missão. Mas serve-se da ocasião para falar contra a ganância e sobre a verdadeira riqueza. Disse-lhe então alguém do meio do povo: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Sabes que a interpretação da lei reserva todos os imóveis e 2/3 da riqueza ao primogênito, mas ele poderá dividir a herança comigo. Jesus respondeu-lhe: Meu amigo, quem me constituiu juiz ou árbitro entre vós? Não fui constituído para interferir nessas questões. Por que não destroem a ganância e o apego aos bens terrenos para viver o amor e a fraternidade? Nestes está a solução verdadeira de todos esses problemas. Aproveitou a ocasião e disse então ao povo: Guardai-vos escrupulosamente de toda a avareza, porque a vida de um homem, ainda que ele esteja na abundância, não depende de suas riquezas. Nenhum dinheiro do mundo é capaz de tirar a vida das garras da morte. E propôs-lhe esta parábola. Havia um homem rico, cujos campos produziram muito. Em vista de uma maior safra e sempre querendo ter mais, ele refletia consigo: que farei? Porque não tenho onde recolher a minha colheita. Disse então ele: farei o seguinte: derrubarei os meus celeiros e construirei maiores. Neles recolherei toda a minha colheita e os meus bens. Quanto mais posse tiver, mais seguro serei de mim mesmo. E direi à minha alma: ó alma, tens muitos bens em depósito para muitíssimos anos. Estás segura e garantida, não precisando de nada e de ninguém. Com tanta fortuna, terás todas as portas abertas. Todos se dobrarão perante ti. Descansa, come, bebe e regala-te.
Deus, porém, por ele ignorado, lhe disse: insensato, tu que apenas te preocupas com o material, nesta noite ainda exigirão de ti a tua alma, a tua vida. E as coisas que ajuntaste, de quem serão? Assim acontece ao homem que entesoura para si mesmo, não pensa nos irmãos mais carentes e não é rico para Deus. Vãs preocupações. A parábola do rico proprietário, que outra preocupação não tinha a não ser acumular riquezas e nela colocar sua segurança, é motivo para uma série de recomendações aos discípulos. Deverão ser libertos frente aos bens materiais e confiar na providência divina. O Pai, que alimenta as aves e as flores, não deixará de cuidar de seus filhos. Jesus voltou-se então para os seus discípulos. Portanto vos digo, não andeis preocupados com a vossa vida, pelo que haveis de comer, nem com o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. São coisas necessárias, mas não são as únicas. Além delas, existem outras, e que não podem, por elas, ser abafadas. A vida vale mais do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. O sustento e as vestes devem estar a serviço da vida e do corpo, não o contrário. Considerai os corvos. Eles não semeiam, não ceifam, não têm despensa, nem celeiro. Não acumulam avidamente como tantas pessoas. Entretanto, mesmo sendo considerados animais impuros, Deus os sustenta. Quanto mais valeis vós do que eles? Mas qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar um só côvado à duração de sua vida? Ela está nas mãos de Deus e não nas puras capacidades ou preocupações humanas. Se vós, pois, não podeis fazer nem as mínimas coisas, por que estáis preocupados com as outras, que são muito maiores e que superam as vossas capacidades? Considerai os lírios como crescem. Não fiam, nem tecem. Contudo, digo-vos, nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Se Deus, portanto, veste assim a erva, que hoje está no campo e amanhã se lança ao fogo, tendo uma vida tão efêmera e passageira, quanto mais a vós, homens de fé pequenina. Não vos inquieteis com o que haveis de comer ou beber, e não andeis com vãs preocupações, porque os homens do mundo, carentes de uma visão que vá além da matéria, é que se preocupam com todas essas coisas. Mas sois iluminados pela fé, e não ignorais que vosso Pai bem sabe que precisais de tudo isso. Buscai antes o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas por acréscimo. Desembaraçados das preocupações terrenas, sejam livres para procurar não tanto esses dons de Deus, mas o Deus que os concede. Não temais, pequeno rebanho, mesmo se perseguidos e incompreendidos como o vosso Mestre, mesmo se desembaraçados dos bens que para tantos é segurança, porque foi do agrado de vosso Pai dar-vos o reino. Não vos dou uma garantia automática, pois a falta de segurança absoluta vos faz confiar mais no Pai,
Assim, desembaraçados e com uma nova visão dos valores, vendei o que possuís, e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se gastam, um tesouro inesgotável nos céus, aonde não chega o ladrão e a traça não o destrói. Pois onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Necessidade de vigilância. O mestre, que dedicou tanto tempo às multidões, agora continua dando orientações aos seus discípulos. Devem estar sempre prontos, como os judeus que comiam a Páscoa, como se estivessem prestes a partir. O encontro escatológico com o Senhor poderia ser de uma hora para outra. Que fossem vigilantes e tudo assumissem com responsabilidade. A demora numa espera que parecia ser iminente podia perigosamente relaxar os ânimos. Jesus continuou seu discurso aos discípulos, dizendo: da mesma maneira que os judeus comiam a Páscoa às pressas, como que prontos para partir, assim estejam cingidos os vossos rins e acesas as vossas lâmpadas. Os israelitas tinham os rins cingidos para que, com as vestes mais alçadas, pudessem caminhar desembaraçadamente. Assim estariam sempre em estado de prontidão. Sede semelhantes a homens que, em plenas atividades domésticas, esperam o seu Senhor, ao voltar de uma festa, para que, quando vier e bater a porta, logo lhe abram. O horário do retorno é imprevisível. Necessária se faz a vigilância, a prontidão. Bem-aventurados os servos a quem o Senhor achar vigiando quando vier. Serão tidos como fiéis e prestativos, não ficarão sem recompensa. Em verdade vos digo, cingir-se-á, alçando suas vestes festivas como se vestisse um avental, e servidor que é, fá-los-á sentar à mesa e servi-los-á. Se vier na segunda ou se vier na terceira vigília, a saber, pela meia-noite ou às 3 da madrugada, e os achar vigilantes, felizes daqueles servos. Ajuntou uma outra comparação para inculcar a necessidade da vigilância entre os seus discípulos. Sabei, porém, isto: se o Senhor soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria sem dúvida e não deixaria forçar a sua casa. O Filho do Homem chegará de improviso, como o ladrão. Estai, pois, preparados, porque a hora em que não pensais, virá o Filho do Homem. Ele, que já está em vosso meio, voltará num novo encontro, então na glória. Repito, estai preparados. Diante dessas colocações, disse-lhe Pedro: Senhor, propões esta parábola só a nós ou também a todos? É esta parábola para todos os discípulos ou apenas para os dirigentes comunitários? O Senhor não respondeu diretamente, mas replicou: qual é o administrador sábio e fiel que o Senhor estabelecerá sobre os seus operários para lhe dar a seu tempo a sua medida de trigo? Que funções exercerá na ausência de seu amo? Com que espírito dirigirá a casa e os funcionários que nela trabalham, cuidando bem de tudo e de todos? Feliz daquele servo que o Senhor achar procedendo assim, quando vier, encontrando tudo em ordem
e em paz. Em verdade vos digo, confiar-lhe-á todos os seus bens, deixará tranquilamente em suas mãos a casa, os pertences e a administração pessoal, e o cumulará de recompensas. Mas, se o tal administrador imaginar consigo, meu senhor tardará a vir, e começar a espancar os servos e as servas, agindo despoticamente, como se ele fosse o verdadeiro senhor, a comer e a beber e a embriagar-se, o senhor daquele servo virá no dia em que não o esperar e na hora em que ele não pensar, e o despedirá e o mandará ao destino dos infiéis, não podendo, portanto, participar dos bens da mesa de seu amo, da felicidade do reino. O servo que, apesar de conhecer a vontade de seu senhor, nada lhe preparou e lhe desobedeceu, será açoitado com numerosos golpes. Estes são os que receberam minha mensagem, conhecem o querer do Pai, mas não se adequaram a ela. Tiveram privilégios, terão responsabilidades. Mas aquele que, ignorando a vontade de seu Senhor, fizer coisas repreensíveis, será açoitado com poucos golpes. Levar-se-á em conta a sua ignorância, porque a quem muito se deu, muito se exigirá. Quanto mais se confiar a alguém, dele mais se há de exigir. Desse modo, com comparações e exemplos compreensíveis, o mestre ilustrava o que esperava de suas ovelhas. Assim, quais eram as responsabilidades dos que assumiriam o pastoreio. Sinais dos tempos. Reconciliação. Jesus fala em fogo, em batismo, em divisão, num contexto misterioso. Suscita muita interrogação. Ele se aproxima cada vez mais de Jerusalém, consequentemente, de seu fim violento. Não se pode mais voltar as costas. É hora de se tomar uma decisão clara, ou com ele, ou contra ele. Como é possível conhecer o tempo por meio de sinais premonitórios, é possível também descobrir Deus presente na pessoa de seu enviado. Mais incisivo e cáustico, Jesus continuou seu discurso aos discípulos. Eu vim lançar fogo à terra, o fogo que consome as imundícies, que purifica o purificável. E que tenho eu a desejar, se ele já está aceso? As chamas já estão acesas, e nada pode detê-las. Mas devo ser batizado num batismo, não mais o batismo na água, como o de João, mas em meu próprio sangue. O batismo de minha paixão está cada vez mais próximo. E quanto anseio até que ele se cumpra para a salvação da humanidade. Ante minha grande prova de amor, não se pode mais permanecer indiferente. Questiono as consciências. Julgais que eu vim trazer paz à terra? Não, digo-vos, mas a separação. Pois de hora em diante haverá numa mesma casa 5 pessoas divididas, por tomarem partido contra mim ou a favor. 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos o pai contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Até no seio das famílias haverá divisões, pois quem não está comigo estará contra mim.
dizia ainda ao povo, dirigindo-se a ele de modo especial e se referindo às suas experiências meteorológicas: quando vedes levantar-se uma nuvem no poente, logo dizeis: aí vem chuva, e assim sucede. Sabeis pelas vossas observações que as chuvas vêm do sudeste. Quando vedes soprar o vento do sul, ou mais precisamente do sudeste, dizeis: haverá calor, e assim acontece. Vossa experiência comprova que esse vento é portador das altas temperaturas do deserto. Hipócritas! Sabeis distinguir os aspectos do céu e da terra? Conheceis os sinais atmosféricos que vos interessam? Como, pois, não sabeis reconhecer o tempo presente, o especial momento de graça que vos é dado pelo Pai Celeste? Por que também não julgais por vós mesmos o que é justo? Ora, quando fores com o teu adversário ao magistrado, sabendo-o forte, influente e até com a razão, faze o possível para entrar em acordo com ele pelo caminho, a fim de que ele não te arraste ao juiz e o juiz te entregue ao executor e o executor te ponha na prisão. Digo-te, não sairás dali até pagares o último centavo. Da mesma maneira, acerta as contas com Deus antes de seres conduzido ao tribunal divino. Diferentemente, lamentarás para sempre a merecida condenação.